Olá pessoal, aqui quem vos fala é Joab Rocha. Estamos aí iniciando mais um novo projeto chamado Reflexões Diárias, né? Nesse novo projeto nós vamos refletir sobre um texto da Bíblia e por último vou fazer uma oração pela sua vida. Então você que é inscrito no nosso canal, não deixa de deixar o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, esse áudio na verdade, para que ele possa chegar em mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas, né, através dessa mensagem de reflexão. Nós vamos refletir nesse momento, né, sobre o Evangelho de João, capítulo de número 2. Né, primeira reflexão, vamos falar sobre as bodas de Caná da Galileia. Diz assim a palavra do Senhor: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe lhe disse aos empregados: Fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então essa é a passagem que nós observamos, o primeiro milagre que Jesus realiza, e eu gostaria aqui de refletir sobre alguns pontos, né, a respeito desse milagre. O primeiro ponto que eu gostaria de refletir sobre esse milagre é que todas as nossas necessidades são importantes para Deus. Olha, você observou uma coisa interessante nessa passagem? O vinho havia acabado, né? O vinho havia acabado, porque naquela época, né, as pessoas faziam uma festa de casamento e duravam até uma semana. E esperava-se que também o vinho, a comida, durasse esse tempo. Agora imagine, o Salvador do mundo, Jesus, numa festa de casamento, muitos poderiam pensar, mas como alguém com uma missão tão grandiosa como Jesus vai se importar que com o vinho que acabou no casamento? Mas esse milagre nos ensina uma coisa interessante. Assim como Maria, né, ficou sabendo que acabou o vinho, foi até Jesus. Jesus não a ignorou. Jesus não, né, falou para ela: sai para lá que eu tenho coisas mais importantes a fazer. Né? Isso nos dá uma lição importante. Tudo que faz estar relacionado à nossa vida é importante para Jesus. Talvez você esteja passando uma situação, seja ela financeira, conjugal, e talvez você não queira compartilhar isso com Jesus, pensando que isso, né, é uma coisa insignificante, mas o convite de Jesus com essa palavra é que você possa entregar a Ele tudo que vem te incomodando, tudo que vem te preocupando. A Bíblia diz: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Outra coisa importante que nós podemos observar nessa passagem desse milagre é que Jesus, né, quando Maria chega até Ele com a questão da falta de vinho, Ele diz: não tem o que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora.
Ou seja, Jesus iria agir, mas na hora específica. Jesus iria agir, mas no tempo certo, na hora certa. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas querem as coisas, né, no seu tempo. Nós vivemos um tempo em que as pessoas querem as coisas rápido, né? Tudo é a base do fast food, das coisas rápidas. As pessoas não querem esperar, as pessoas não querem aguardar, as pessoas querem que as coisas aconteçam e aconteçam agora. Mas nós temos que entender que a maioria das vezes o relógio de Deus é diferente do que o nosso relógio. O nosso relógio, às vezes, na verdade, na maioria das vezes o nosso relógio anda sempre adiantado. Mas o relógio de Deus, ele está com o horário certo. Ele age na hora certa. Talvez você que esteja ouvindo essa reflexão tenha pensado que Deus tem tardado em chegar na sua vida, tem esquecido de chegar na sua vida, mas eu tenho uma palavra para você. Deus tem a hora certa para chegar nas nossas vidas. Ele tem a hora certa de agir nas nossas vidas. Se ele não agiu ainda, é porque não é a hora dele. Então, se você ainda não recebeu a ação de Deus na sua vida, algo de Deus na sua vida, é porque ainda não é chegado a hora dele trabalhar. Saiba disso. Deus age na hora certa. Deus age no tempo certo. E por último, outra coisa interessante que eu gostaria de compartilhar, e já vou estar orando pela sua vida, é que se nós quisermos experimentar um milagre, nós temos que estar dispostos a obedecer o que Jesus tem a nos dizer. O texto vai dizer que quando Maria chega até Jesus e ele fala para ela: o que tenho contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ela chega no versículo 5 e diz assim: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Então, se você quiser experimentar o milagre de Deus, você precisa estar submisso àquilo que Deus tem a falar com você. Às vezes, você tem que estar disposto a fazer tudo, mesmo que esse tudo seja não fazer nada, mesmo que esse tudo seja esperar a ação de Deus. Você precisa esperar a hora certa, o tempo de Deus. Você precisa estar submisso totalmente ao que Deus falar. A maioria das vezes nós pedimos algo para Deus, nós conhecemos a vontade de Deus e nós não fazemos. Nós fazemos a nossa vontade, nós fazemos do nosso jeito, e aí lá no fim nós quebramos a cara. Mas uma mensagem para nós nessa reflexão é que se nós quisermos experimentar o milagre, seja submisso ao que Deus fale. Seja submisso às ordens de Deus. Só depois de nós sermos submissos às ordens de Deus, nós podemos receber o milagre. Então eu quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma dessas pessoas que tem, ó Pai amado, ouvido essa mensagem, que as tuas bênçãos, Senhor, venham alcançar. É isso que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém.